seja muito bem-vindo. Saiba que tem um espaço aqui para você. Saiba que nós aguardamos a sua chegada. E hoje é um dia muito especial. Um dia especial porque é o primeiro domingo do ano. Nós estamos retomando as nossas atividades depois de um final de semana sem celebração. E mais do que isso, hoje nós temos esse ambiente aqui presencial nos acompanhando, mas simultaneamente existe um ambiente virtual. E eu queria falar com você que está nos acompanhando aí da sua casa, pela internet, aonde você está, a hora que você estiver, você é muito bem-vindo também. Saiba que esse ambiente virtual também é um ambiente de pertencimento e que o convite para você vir e também estar aqui entre nós, ele já está estabelecido. É uma alegria para a gente como igreja ver como Deus tem agido em nós, através de nós e apesar de nós. Porque o ano vira, as coisas recomeçam, mas ainda assim Deus está em movimento. E quando a gente olha para um novo ano, nós estávamos pensando qual seria a oportunidade de um novo tema, uma nova série de mensagens para que a gente pudesse estabelecer. É claro que todo ano começa e quando o ano começa a gente fica pensando naquelas resoluções de ano novo, aquelas decisões estabelecidas no dia 31 que vão mudar a nossa vida. E talvez você estabeleceu ali no caderninho metas, você colocou ali para você objetivos nesse ano. É bem possível que talvez você olhou para 2025 e pensou assim, não, 2025 é o ano, né? 24 foi só o aquecimento, foi só a preparação, mas em 25, tudo que não aconteceu até agora, vai acontecer. E é bem normal isso, nós como seres humanos fazemos planos. Nós como seres humanos estabelecemos metas, objetivos, resoluções, mas a gente queria trazer uma série um pouco diferente. Diferente no sentido de que a gente não quer falar sobre planos, resoluções, metas, objetivos, porque tudo isso é muito natural. Nós fazemos mesmo e a gente chega lá no final do ano e para e pensa assim, nossa, deu tudo errado, né? Pô, planejei um monte de coisa, não saí do lugar. A gente queria pensar nesse mês de janeiro, a partir dessa expressão, pé na areia, mas fé na rocha. Porque todo início de ano é assim, ele é mais devagar. E se você já parou para pensar, a gente, depois de um ano cheio de atividades, tarefas, muitos movimentos, muitos desafios, nós estamos num ritmo frenético, então chega dezembro e aí paramos. Ufa, respiramos, não é mesmo? E aí o ano começa, alguns ainda nem voltaram a trabalhar, outros vão retomar a partir de amanhã, outros pararam ali só no dia 31, já estão em ritmo total, mas é verdade que nesse momento é muito comum a gente se distrair, perder o foco, porque o ritmo está menor, está cadenciado, as demandas diminuíram, então parece que há espaço para que a gente coloque o pé na areia, para que a gente simplesmente desfrute de uma sombra, uma água fresca e curta a vida. E aí, como cristãos, como discípulos de Jesus, o que será que Jesus tem para nós nesse período do ano? Será que é só um tempo de frescor? É só um tempo de ufa, vou respirar um pouquinho, vou viajar com a minha família, vou curtir os meus filhos, vou ter tempo para perder tempo, vou gastar tempo com Netflix, com Disney Plus, vou assistir a minha série favorita, vou maratonar. Será que é só isso? Será que é só isso que Jesus espera de um discípulo autêntico? Pé na areia, sombra, água fresca e curtição. Aproveitar. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos nesse tempo desfrutar de tudo isso é legítimo, o descanso é legítimo, Deus criou o descanso, Deus descansou no 7º dia e esse tempo de pausa ele é muito importante para a gente. É um tempo de reflexão, é um tempo de olhar para trás, agradecer, olhar para frente, interceder e assim a gente avança. Mas eu acredito que o grande perigo está aí. O grande perigo está quando a gente pode ser golpeado sem perceber. Como diz a expressão, o golpe está aí, cai quem quer. Essa virada do ano é uma virada de gap,
onde muitas vezes a gente, por essa letargia que o ano tem para nós, a gente fica moroso, devagar, e a gente é tomado por uma preguiça mesmo, uma ociosidade, um tédio, que vira o ano, vira o calendário, já estamos no 5º dia do mês, e parece que o que Deus tem para você, os planos que Jesus tem para você, aquilo que Jesus quer fazer através de você, talvez ainda você não esteja atento. Talvez ainda você não esteja com os ouvidos afinados à voz de Deus, alinhados à perspectiva dEle. Então, cuidado, porque o ano vira, ele sempre vai virar, e não necessariamente as coisas vão acontecer. Não é porque mudou o calendário que mudou a nossa perspectiva, o nosso coração, a nossa atitude, a nossa maneira de lidar com as coisas. Então, cuidado, o golpe está aí, e eu gostaria que você não caísse. Não caísse nessa ideia falsa, vendida, maquiada, de que basta mudar o ano, que tudo muda. 24 ficou para trás, 25 está aí, né? Aquela coisa de adeus ano velho, feliz ano novo. Não. Deus nos chama, assim, ter os pés na areia. Aproveitar o descanso, aproveitar a folga, aproveitar o recesso, mas também ter a fé na rocha, que é Cristo. A ter sim os pés na areia, mas os olhos em Jesus, e atentos àquilo que Ele quer fazer, mesmo diante de um tempo de pausa. Eu não sei você, mas quando eu tenho a oportunidade de descansar um pouquinho, além do que geralmente é o comum, muitas vezes eu sou tentado em duas perspectivas. É uma tentação dupla. Em momentos de pausa, em momentos de recesso, quando a gente tem um tempo a mais, extra, pode talvez viajar, fazer tanta coisa, existem duas tentações. A primeira é da autogratificação. Eu, pastor, sendo autêntico com você, sou tentado a olhar para esse tempo e falar assim: eu mereço. Poxa, eu fiz por merecer, não é mesmo, Deus? Pô, trabalhei, ralei, foi um ano suado, foi um ano de tantos desafios. Então, esse tempo agora é mais do que merecido. E quem não gosta, né, de uma gratificação? Parabéns, você é demais, você merece mesmo. Pé na areia, aproveita. Mas, em muitos momentos de autogratificação também, o nosso coração é tentado a achar que é tudo sobre o nosso esforço, que é tudo sobre aquilo que nós fazemos, que nós merecemos, que tudo é sobre mim. E aí, muitas vezes, depois de um ano tão atribulado, tão regrado, nesses momentos de autogratificação, você é tentado a pensar assim: que saber de dieta, o que, treino, eu vou colocar o pé na jaca, eu vou comer pra caramba, eu vou aproveitar, porque a vida é feita de pequenas recompensas. E esse é muitas vezes o nosso pensamento, não é mesmo? A gente passa um ano todo controlado, e aí chega no fim do ano, parece que existe uma tensão dentro de nós dizendo assim: agora você merece, vai lá, aproveita. Você recebe uma quantia diferente de dinheiro, de recurso, que você durante o ano todo foi tão apertadinho, regradinho, aí você fala assim: agora eu vou gastar, eu vou comprar, eu vou para cima, vou para o shopping. E não que haja problema da gente desfrutar das coisas boas que Deus dá, mas muitas vezes a gente só põe o pé na areia e esquece da rocha. Até o tempo de ociosidade é um tempo de senhorio de Jesus. Até o recurso extra que eu e você ganhamos muitas vezes é de Jesus e deve ser gerenciado por Ele. A grande tentação aqui é quando a gente tem um momento de pausa e acha que, ok, eu vivi todos os meses para Jesus, mas as minhas férias são minhas. Eu vou aproveitar, eu vou curtir, eu vou fazer o que eu bem entender. Agora, existe um outro lado, uma outra tensão dentro dessa mesma ideia. Se por um lado tem aqueles que são tentados pela autogratificação e achar que são merecedores e que devem aproveitar mesmo, e esquece a dieta, o treino, esquece a academia, que nada, vamos colocar o pé na jaca. Tem o outro lado, das pessoas que têm pena de si mesmos e que olham para esse tempo e falam assim: o ano virou, eu estou todo errado de novo. É aquela pessoa que ela não acha que ela é merecedora, ela não merece nada, ela simplesmente virou o ano e ela já está frustrada, porque nada mudou. Tadinho de mim, eu não consigo.
Tadinho de mim, eu sou tão fraco. Puxa, eu ganhei um recurso extra, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, mas foi a pior viagem da minha vida, foi frustrante. E aí você é tomado de sentimentos de miséria dentro de si, achando que, não, vai dar tudo errado, vai ser igual 2024, se não pior. Tudo que está ruim pode ficar pior, não pode? Olha o pensamento, o mindset de quem tem dó de si mesmo. É tudo ruim, é tudo pior, tudo fica difícil. E há uma perspectiva de vida que não está alinhada necessariamente com Jesus. Pé na areia, fé na rocha. Quando colocamos a fé na rocha, autogratificação, autocomiseração não tem espaço no nosso coração, porque os nossos olhos estão em Jesus. Então, com essa série, eu e o pastor Tiago, nós queremos desafiar a igreja, todos nós, você que está aí em casa também nos acompanhando, a pensar como podemos viver dias de recesso, de pausa, de descanso, de uma perspectiva alinhada com aquele que é a pedra angular, que é Jesus, com aquele que é o firme fundamento, que é Jesus, pois até sobre esses dias, Ele é Senhor. E pensando nisso, eu queria trabalhar com você aqui uma perspectiva que está dentro da educação física. Não sei se todos sabem, eu sou pastor, professor de educação física também. Aliás, meu nome é João, prazer. E dentro dessa perspectiva, na educação física, você tem o seguinte: existe dentro do treino uma ideia de pausa, de descanso. Todo esforço, todo estímulo, você precisa de algum tipo de recompensa e pausa. Só que existem formas de fazer isso. Quando você, por exemplo, está correndo e você está iniciando ali o seu treininho, né? Para aqueles que gostam de começar o ano já mirando na São Silvestre. Não, esse ano eu vou correr uma maratona inteira. Você vai começar devagar. Você vai dar passos. Só que na medida que você caminha e se esforça, pausas são necessárias. E dentro disso tem uma perspectiva que é o seguinte: você pode fazer uma pausa que a gente chama de ativa, e uma pausa que a gente chama dentro da educação física de passiva. O que seria isso? Numa pausa ativa, ainda que você esteja em descanso, esse descanso não é uma inatividade por completo, é simplesmente uma redução da sua carga, do seu volume de treino, a fim de gerar uma recompensa e você respirar, mas prosseguir. Exemplificando de uma forma bem mais fácil de compreender, você está lá correndo. Ao invés de você parar e descansar, não. Na pausa ativa, você não para abruptamente. Você vai continuar caminhando por um período e aí você vai retomando gradativamente o ritmo. É uma pausa, é diferente da corrida. Você está caminhando, você não está correndo, mas não é uma inatividade por completo. Agora, na pausa passiva, a ideia é que você não tenha nenhum estímulo. A ideia é que seja de fato um descanso por completo. E claro, na educação física, há estratégia de treino e há possibilidade para as duas coisas. Mas por que eu quis trazer essa ilustração para a gente avançar então nesse primeiro sermão? Porque o nosso desafio como igreja é que nas pausas, recessos e descanso que Deus vai nos dar e que são presente dEle, a gente tem uma perspectiva e uma mentalidade ativa e não passiva. Ou seja, até no seu descanso, até no seu day off, na sua folga, você tem que pensar de uma perspectiva de que, ok, é uma pausa, mas isso não significa que eu estou de férias. Isso não significa que Deus tirou férias. Isso não significa, então, porque não teve culto semana passada, que a minha espiritualidade foi por água abaixo. Não, as pausas são importantes, são essenciais, mas a nossa perspectiva tem que ser de alguém que está fazendo algo, uma postura atenta, bem posicionado, porque é muito rápido essa transição de ano. Muitos já estão voltando a trabalhar e você está pensando assim: nossa, mas eu nem descansei, agora que eu estava começando a aproveitar. Então, a gente precisa desenvolver essa perspectiva para 2025. Deus, na sua graça e bondade, nos dá pausas, nos dá momentos de descanso, mas nós precisamos, nesses momentos de descanso, olhar para Ele e pensar: Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? Nessa minha pausa. Talvez nas pausas e descansos é momento de aprofundar mais o seu relacionamento com Deus,
ser mais intenso. Talvez nos momentos de pausa e descanso, nos momentos de relaxamento, é tempo de depender mais do Senhor e não abrir espaço para que a carne e os desejos sejam aflorados. Nos momentos de pausa, de descanso, de recesso, é tempo de reflexão intencional, olhando para Deus e não para as circunstâncias, porque às vezes elas são difíceis. Pensando nisso, hoje a gente vai estabelecer um primeiro fundamento muito importante. Se o pé está na areia e a fé está na rocha, qual é a sua rocha? Hoje o primeiro sermão está baseado num salmo, o salmo de número 93. E nesse salmo nós veremos aqui qual é o fundamento pelo qual nós podemos desenvolver relacionamentos autênticos ao longo de todo o ano de 2025. Considerando não quem eu sou, considerando não as circunstâncias à nossa volta, considerando simplesmente o caráter de Deus. Quem Deus é e o que Ele faz define a nossa fé, define para onde nós estamos olhando. Então eu queria convidar você, se você puder abrir a sua Bíblia, acessa aí o seu celular no Salmo 93, nós vamos fazer a leitura. Nesse momento não vai ser projetado, você em casa também, quiser correr lá, pegar a sua Bíblia, fica à vontade, dá tempo, liga o seu smartphone aí, no aplicativo de Bíblia, e o Salmo 93, ele vai ditar o ritmo, não apenas dessa série, mas pela fé do ano de 2025, daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Salmo 93, eu vou estar lendo aqui na versão da NVT, e você pode acompanhar na versão que você tem disponível aí. Salmo 93. Diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas, mais forte que o estrondo dos mares, mais forte que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados, e o teu reino, Senhor, é santo para todo o sempre. Eu queria convidar você para mais um momento de oração. Deus, nós estamos diante de Ti, a sua igreja se reúne no Seu nome, nós já cantamos louvores a Ti, nós já reconhecemos que o Senhor é lindo, maravilhoso, poderoso, que não há outro nome acima do Teu. E nós estamos aqui em total dependência, reconhecendo que somente por meio do Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Espírito da verdade, é que a gente pode discernir as coisas espirituais. Por isso, Deus, que nesse período que estamos vivendo, nessa estação do ano, iniciando 2025, o Senhor traga perspectiva celestial, alinhamento de coração, alinhamento de conduta, para que assim, Deus, as nossas decisões, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos, Deus, começar a realizar nesse ano, que tudo isso esteja debaixo do Seu governo, do Seu reinado, que sim, Deus, a nossa fé esteja estabelecida sobre a rocha, o firme fundamento, para que quer venham ventos, tempestades, quer venham dificuldades, que a casa permaneça firme. Pois todo aquele que ouve a Tua palavra e a pratica, esse constrói a sua casa sobre a rocha. Por isso, Deus, nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. O Salmo de número 93 faz parte do maior livro da Bíblia, o livro de Salmos. São 150 salmos. E ao longo desses 150 salmos, nós temos declarações, expressões humanas de quem Deus é e do que Ele faz na vida do seu povo. Nós temos salmos de Davi, salmos de Asaf, até Moisés compôs um salmo, Salomão, dentre outros grandes autores
grandes pessoas que viveram experiências com Deus, experiências autênticas, e que na medida que viviam tudo isso, eles registraram isso por meio de canções. Às vezes a gente olha para o Salmo só numa perspectiva triunfalista, de que todo Salmo é um Salmo de vitória, como o Salmo 93, mas é bem verdade que existem salmos de lamento, salmos de choro, como o Salmo 42 que diz, né, por que está batido a minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Muitas vezes o salmista, aquele que está escrevendo, ele tem a capacidade de conversar consigo mesmo, a partir de quem Deus é, e ele consegue expressar isso, a partir das suas palavras. Existem salmos de louvor, de adoração, que reconhecem quem Deus é, a grandeza, a majestade, a força desse Deus. Mas o Salmo 93, ele é um salmo que ele está dentro de uma perspectiva que trabalha a ideia do reinado de Deus. Ou seja, Deus é rei. A gente não tem uma informação precisa de quem escreveu esse salmo, mas a grande verdade é que não apenas no Salmo 93, mas em outros salmos próximos a ele, nós temos essa mesma expressão, o Senhor reina. E essa expressão, o Senhor reina, não é só uma constatação, não quer só dizer que Deus reina, ok, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é Criador, mas é na verdade uma declaração, o Senhor reina. E aí o salmista desenvolve todo o seu pensamento. Perceba que então, tudo aquilo que o Salmo descreve, e a gente olha para isso no Salmo 93, o Salmo 96, 97, outros salmos ali perto falam sobre isso, alinham a nossa perspectiva de que o ano de 2025 não é o nosso ano, não é o meu ano, é o ano de Deus para nós. Ele é o Senhor, Ele reina. E dentro dessa perspectiva, para aquela comunidade que estava lendo aquele salmo originalmente, o povo de Israel, monarquia era algo que eles entendiam. Porque naquela época era um povo que sempre lidou com essa realidade, desde o começo, depois que saiu do Egito e foram para a terra prometida, de que existe um rei, ou seja, existe um monarca, existe uma autoridade, existe alguém que governa tudo e todos. Só que, dentro da perspectiva bíblica, por mais que figuras humanas, eles estabeleceram ali o seu poder, o seu reinado, Deus sempre teve como objetivo e meta de que uma figura humana, um homem, alguém que está ali representando o seu poder, tenha total dependência e submissão, em primeiro lugar, ao próprio Deus. O que isso significa? Significa que toda monarquia tem que estar debaixo de uma teocracia. Deus é rei supremo sobre todas as coisas, Ele é o Criador, e como Romanos diz, não há autoridade debaixo do céu que não foi dada por Deus. Toda autoridade foi dada por Deus, está debaixo dele. E o desejo de Deus é que então o seu povo, mais do que idolatrar um personagem, idolatrar um político, idolatrar uma ideologia, o seu povo tenha a capacidade de olhar para ele como monarca supremo. Eu e você, mais do que os nossos heróis da fé, aquelas pessoas que a gente admira, seja o pastor X, seja o pregador Y, nós temos que ter a capacidade de olhar para Deus e reconhecer que Ele é que dita o rumo da nossa vida, que é Deus que dirige os nossos passos, e o nosso fundamento, a nossa fé precisa estar alicerçada sobre essa perspectiva. Deus é rei, o Senhor reina, Ele não pediu licença para reinar, Ele simplesmente reina, porque quem Ele é. E aí, seguindo aqui no sermão, a gente vai perceber que o reinado de Deus sobre as nossas vidas, o reinado de Deus sobre o seu povo, ele não depende de pessoa, não depende de situação, não depende de circunstância. O reinado de Deus depende única e exclusivamente de quem Ele é, ou seja, do seu caráter. Então, o salmista vai descrever aqui para a gente atributos de Deus. O Senhor reina, e como Ele reina? É o que nós veremos então. Como que Deus reina e o seu reino se manifesta na minha vida, na sua vida? Sobre que perspectiva a gente pode olhar para 2025 e pensar: Deus reina, e independente do que aconteça, independente do que façam contra mim, independente do que a circunstância maior gerar, Ele continua reinando. Esse rei não pode ser despojado, destronado, Ele é soberano, nada foge do controle dele.
E eu queria te convidar a olhar para isso, olhar para a sua vida dessa perspectiva. Deus reina. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que aconteceu na virada do ano na sua vida, eu não sei como que está o seu coração. Talvez você está desiludido, talvez você está com aquele pensamento, como a gente viu, de autocomiseração, olhando para 2025 pensando, vai ser uma tragédia, vai ser só desacerto. Mas talvez você também está cheio de si, olhando e falando assim, uau, vai ser o ano, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar, porque eu declaro, porque eu profetizo e assim vai. E a gente esquece da perspectiva de que existe um monarca supremo, existe um Senhor que já está estabelecido como rei. Ninguém precisa votar, ninguém precisa elegê-lo, ele mesmo se estabeleceu nessa posição. Ele é rei, ele é Senhor. Então, olhando para tudo isso, a primeira característica do reinado de Deus é que Deus reina com excelência. E olhando para o Salmo, a gente vê isso. O Senhor reina, Ele está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. E se a gente vai falar de rei, se a gente vai falar de majestade, a gente tem que falar de vestes. Porque naquele tempo, naquela época, o monarca estabelecia o seu poder, estabelecia a sua relevância a partir das suas roupas. Já parou para pensar nisso? Ou seja, a vestimenta de um rei é um caso à parte. Como ele mostrava toda a sua influência, toda a sua beleza, toda a sua grandeza como rei, como monarca, através das suas roupas. As roupas reais eram cheias de detalhes exclusivos, acessórios únicos, que somente o rei usava. Era bem possível que houvesse uma coroa, vestes longas, era bem possível que as cores chamassem atenção, porque aonde se passasse o rei, ali saberia, ali é um rei, ali é alguém da família real. Agora, o Salmo traz essa ideia humana do reinado a partir da vestimenta do rei, para mostrar para mim e para você que o nosso Deus, Ele reina com excelência. Ou seja, Ele não está vestido de majestade, é a majestade que o veste. Deus é a própria majestade, a sua presença, o seu poder, a sua grandeza é a própria manifestação de quem Ele é. Então, esse Deus excelente, esse Deus que reina com excelência, Ele não precisa de vestes humanas, porque a sua própria essência é em si perfeita, santa, justa, poderosa. Se a gente fosse trazer um paralelo, a visão que Isaías teve lá em Isaías 6, quando ele contempla lá os serafins cantando santo, 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 e ele tem a ideia de que as orlas da veste, elas preenchiam o templo. Ou seja, a presença de Deus, aonde Deus está, é preenchido e tomado, por quem Ele é, um Deus santo, um Deus excelente, um Deus incomparável. Pensando em majestade, a gente poderia aqui pensar que majestade tem a ver com grandeza suprema, aspecto de grandiosidade, imponência, aquele que tem todo o poder, uma expressão de excelência. E o Salmo de número 104 vai dizer isso também: bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Aqui nós precisamos então olhar para esse rei, para esse monarca, para esse Deus, e a gente precisa ser tomado de um olhar de gratidão, um olhar de contemplação. Quando a gente olha para Deus, quem Ele é, e a sua majestade, a sua força, a sua onipotência, presença, a gente precisa ser tomado de espanto. E o que eu acho que acontece comigo e deve acontecer com você, é que na medida que a gente conhece a Deus, na medida que a gente caminha com Ele, na medida que a gente frequenta a igreja e estabelece um relacionamento com o povo dEle, a gente deixa de se espantar, não é mesmo? A gente se acostuma, vai acontecendo as coisas e a gente, ok, legal, mais uma coisa. A gente começa a ser tomado de uma perspectiva meramente fatalista, que olha para as coisas que Deus faz, para quem Deus é, para aquilo que Ele está gerando e movimentando, e não é tomado de espanto. Espera aí, a gente tem que dar um grande uau para Deus e dizer: Ele é majestoso, Ele é Senhor, Ele é grande, poderoso. O nosso Deus precisa gerar em nós esse espanto. Eu olho para 2025 e penso assim: meu
Deus, o que vai acontecer? Porque esse Deus majestoso está no controle da história. O que Ele está por fazer? Eu preciso ser tomado de contemplação, meio que boquiaberto, sem resposta e só pensando, o que vai acontecer? O que Deus está por fazer? O que Deus está gerando na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho? O que Deus está movimentando? Porque Ele é majestoso, porque Ele é grandioso, supremo e excelente. Nós temos trabalhado junto com os líderes de área, dentro dos planejamentos que eu e o pastor Tiago temos feito, a ideia de que nós temos que ter 4 indicadores para filtrar e estabelecer critérios daquilo que os times têm desenvolvido nos voluntários, nas áreas de voluntariado. E nós temos pensado que 2 deles, a eficiência e a beleza, se relacionam diretamente com esse critério aqui. Ou seja, se a gente está servindo um Deus majestoso, belo, grandioso, um Deus excelente em quem Ele é, o seu próprio caráter é santo, incomparável, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Cada cantinho da igreja importa, cada relacionamento estabelecido importa, cada palavra lançada importa, porque o nosso Deus é excelente e Ele merece no mínimo o nosso melhor. Nós precisamos fazer o melhor para Ele. Não importa só, mas está funcionando, pastor, está sendo eficiente. O como para Deus importa. Não é só o que eu faço, mas o como eu faço. Aspecto de beleza, aspecto de santidade, aspecto de majestade. Conversando com o pastor Tiago, sonhando com o ano 2025, a gente pensou que tal a gente encher a parede de quem Deus é para nós? A gente tem que tatuar as paredes mesmo, colocar claro, evidente, olha, Deus é isso, Deus está fazendo aquilo, nós precisamos preencher. Por quê? Porque isso tem a ver com o Rei a quem servimos. Isso não tem a ver com nós, tem a ver com Ele, é tudo sobre Ele. Por isso que, quando a gente olha para um Deus majestoso, eu e você temos que ser tomados de contemplação, espanto. Olha para 2025 e chega lá no final, dia 31, e veja se Deus não vai te surpreender. Não porque eu estou prometendo, mas por quem Ele é. Ele pode fazer infinitamente mais. Mas em segundo lugar, Deus reina com poder. Ele não está só vestido de majestade. O texto diz que Ele está vestido de majestade e armado de força. Outras versões vão traduzir como poder, fortaleza. A ideia aqui é que esse rei majestoso, belo, cuja presença espanta todos que passam ali, também é um Deus poderoso. Ele não é fraco, Ele não é refém da minha e da sua aceitação. Tem pessoas que estabelecem uma relação com Deus que parece que Deus está ao seu serviço. Deus está precisando de você, Ele é um Deus carente, um Deus dodói, que precisa da sua adoração, que precisa da sua confissão, que precisa do seu dízimo, da sua generosidade. Não, Deus reina com poder, Ele é todo poderoso, Ele é todo poderoso. Enquanto reis têm algum poder, eu estou aqui para te dizer que Deus tem todo poder. Enquanto reis podem ter alguma autoridade, eu estou aqui para dizer que Deus tem toda a autoridade. Enquanto alguns reis, monarcas, autoridades têm algum tipo de recurso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode fazer, Ele tem poder. Nós precisamos crer nisso, crer de todo o nosso coração. Quando Deus Ele apareceu para Abraão, Ele disse o seguinte para Abraão: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, olha o espanto, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui Deus está falando com Abraão, dizendo o seguinte: estou te devendo uma terra, estou te devendo uma parentela, te chamei para um propósito extraordinário, então faz o seguinte, sai, obedece, vai viver um novo propósito, vai viver uma nova ideia. E aí, as circunstâncias para Abraão não eram das melhores não. Ele já era velhinho, a esposa dele também. Aos olhos humanos haviam vários limites. Mas Deus olha para Abraão e diz: as minhas promessas não dependem das circunstâncias. As minhas promessas não dependem das portas fechadas. As minhas promessas não dependem dos recursos humanos. Porque eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Então Abraão, faz o seguinte, anda na minha presença, ser perfeito. Porque tudo que eu te prometi depende de quem eu sou, não de quem você é. Olha que mudança de perspectiva.
Você não vai olhar para 2025 e vai pensar assim, depende de mim. Eu preciso me esforçar. Eu tenho que mudar. Não é sobre você, é sobre Deus. Se Ele reina com poder, o que Deus não pode fazer na sua vida? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, não dará também para a gente todas as outras coisas? Deus é poderoso. Tudo aquilo que você vê empecilho, obstáculo, Deus vem com poder e preenche. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É bem verdade que muitas vezes na vida a gente passa tanta dificuldade, não é mesmo? Crises, pressões, instabilidades, limites, dificuldades. A vida é feita de muitas vezes privações, sofrimento, provações. Você fala, pô Deus, cadê você? Pô, o pastor falou do Deus El Shaddai Todo-Poderoso, cadê Ele na minha vida? Mas Deus muitas vezes usa as situações mais improváveis para revelar o seu poder. Muitas vezes Ele usa pessoas mais improváveis, que não iam dar em nada, para mostrar que não é sobre elas, é sobre Ele, é sobre o reino de poder, o reino de majestade, excelência, mas também de poder. Sabe um homem que experimentou isso na vida dele? Jó. Jó teve que passar por privações, Jó teve que passar por dificuldades, perdeu a casa, perdeu o gato, a galinha, o cachorro, perdeu o sapato, perdeu tudo, os filhos, até a esposa falou para ele, Jó, faz o seguinte, abandona esse Deus e morre. A coisa ficou feia, até a esposa mandou ele, chuta o pau da barraca, deixa para lá, está tudo certo. Mas Jó, a Bíblia fala, era um homem reto, íntegro. Ninguém era como Jó. E aí você fala, poxa Deus, era isso que Jó merecia? Era isso que Jó tinha que passar? Só que há algo que Jó diz, que expressa algo muito belo da natureza de Deus. Lá no capítulo 42, verso 1 e 2, ele diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém, nem rei, nem autoridade, nem chefe, nem político, nem pastor, nem qualquer outra pessoa, pai, mãe, tio e tia, ninguém pode frustrar os seus planos. Ou seja, o nosso Deus trabalha nos limites. É quando nós temos limitações que Deus revela o seu poder. É quando a gente passa por privações que Deus mostra que Ele é conosco. É quando falta que Deus preenche. É quando não tem mais de onde tirar que Deus vem e dá esgaça. E muitas vezes a gente não entende por quê. Poxa Deus, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Mas Ele trabalha nos limites. Nos 45 do segundo tempo, quando você está já sem esperança, Deus vem prover com poder, porque Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Mas também Deus reina com estabilidade. É um reino excelente, é um reino poderoso, mas estável. E olha que coisa fantástica, diante das nossas instabilidades, Deus vem com firmeza, Ele vem dizer, eu estou aqui, confia. Olha o que diz o verso 1, o mundo permanece firme e não será abalado. Existem pessoas que têm uma ideia de um Criador, de um Deus que deu o start e caiu fora. Foi tirar férias. Igual aquele filme O Todo-Poderoso, já viu? Que Deus dá um rolê pelo mundo e tal, deixa de ser Deus. Mais ou menos isso. É um Criador que fez, largou mão e deixou rodar. Ele só deu o início, só deu o start. Mas esse não é o Deus Criador de todas as coisas. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o nosso Deus. O mundo está estável porque Ele segura com a palma das suas mãos. As coisas permanecem no lugar porque existe um Deus que não só cria, mas sustenta o universo. E enquanto eu e você, como seres humanos finitos, estamos buscando a tal da estabilidade financeira, a estabilidade profissional, a estabilidade relacional, Deus está aqui dizendo para você que Ele já reina com tudo isso. Que Ele já reina com estabilidade, porque isso tem a ver com o caráter dele, Ele é imutável. Tiago vai dizer que nele não há sombra nem variação. Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ou seja, o governo de Deus sobre a sua vida, Ele não está refém das suas instabilidades. Olha que libertador. Você pode ter crise, você pode chorar,
você pode ficar ansioso, se lamentar, a depressão pode assolar a sua vida, você pode passar por vários traumas, e nenhuma instabilidade vai interferir o reinado de Deus sobre você. Às vezes você vai perder o emprego, às vezes você vai perder um relacionamento, às vezes a pessoa que você mais ama vai te ferir, às vezes a crise financeira vai bater, tudo aquilo que estava prometendo para 2025 não vai acontecer, e Deus continua ali, estável, imutável, por quem Ele é. Recentemente na história da humanidade a gente passou por uma pandemia, gente, uma crise que assolou muitos, uma crise que mexeu com os poderosos, todo mundo ficou refém de um vírus, que ninguém vê, que ninguém sabe onde está, o rico, o pobre, o preto, o branco, aquele que tem muito, que não tem nada, todos estavam debaixo do mesmo momento, pandemia, e ninguém sabia como ia ficar. Não sei se você já parou para pensar, mas em 2025, a gente já está olhando para trás e pensando, uau, 5 anos de quando tudo começou. Para 2030, a gente já está na metade do caminho. E muitos achavam que era o fim. Muitos achavam que não ia ter como salvar, que não ia ter como passar, que o mundo ia acabar, que era o Armagedon, sei lá. Eu vivi essa época, mas não lembro muito bem, mas na virada do milênio também tinha uma história parecida com essa, né? Eu tinha 3 anos, mas quando virou ali 2000, todo mundo achou que vai acabar tudo, né? Já era, mas existe um governo estável, de um Deus que não está refém às nossas instabilidades. Se a gente fosse olhar para a bolsa de valores, se a gente fosse olhar para a inflação, para o preço do dólar, gente, a gente estaria desesperado, não é mesmo? Pô, fui comprar café lá no mercado, tá caro para chuchu. O que nós vamos fazer, pastor? Tá difícil, hein? Comprar um Oikos, hein? Não, Deus vai abençoar, com certeza. Mas, gente, você olha assim o preço e fala, meu pai, eu casei, comprar isso aqui por R$10, está custando 30, 40. Instabilidades. A gente passa por ela o tempo todo. Instabilidades quanto à natureza, quanta queimada, quanta enchente. Todo ano, gente, vai ser assim, ó. Estou aqui para te dizer, vai ser assim para o resto da vida. É assim. Crises sanitárias, crises do ponto de vista financeiro, crises na natureza, a natureza geme, clama. O pecado afetou tudo, estragou tudo, mas existe um rei estável. Pode ter queimada, pode ter enchente, pode ter terremoto, tempestade, o que for, Ele é estável. Ele está entre nós. A gente pode colocar o pé na areia e descansar, que a fé está na rocha, que Ele cuida da gente. Mas avançando, porque ainda não acabou, eu preciso dizer, diante das instabilidades da vida, nós podemos confiar num Deus totalmente estável. E sabe por quê? Porque Ele também é eterno. Olha só, Ele é majestoso, belo, leva a gente a contemplar, Ele é poderoso. Diante das limitações humanas, Deus intervém com poder. Ele é estável, imutável, ninguém muda e abala o nosso Deus. Mas também, o seu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Como diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele sempre existiu. Deus não foi criado, Deus não é alguém finito, Deus não é alguém que foi projetado para ser o que é. Ele é o que é o que Ele disse para Moisés, eu sou o que sou. Então, perceba que o reinado de Deus, ele não depende de campanha política. Deus não precisa se candidatar à reeleição, Ele não precisa de votos, Ele não precisa da opinião popular, Ele não precisa do fundo partidário, glória a Deus, não é mesmo? Deus não precisa de nada disso, porque Ele é eterno, alfa e ômega, princípio e fim. Ele sempre existiu, e a nossa mente finita não consegue compreender isso aqui, porque a gente está preso dentro daquilo que a gente entende como cronos, ou seja, o tempo cronológico, mas Deus não está refém disso. Deus não está refém de 2025, Ele estava em 24, Ele estará em 26, Ele está em 25, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em toda a história. É doido pensar nisso, mas esse é o nosso Deus, maior do que a gente pode compreender, e que faz com que a nossa mente finita se submeta e se sujeite e fale, uau, que Deus, majestoso, eterno, infinito. Mas ainda não acabou. Deus é
além de tudo isso, vitorioso. Ele reina com vitória. E quando a gente pensa sobre tudo que Deus é, você fala, pô, João, tá fácil então, hein? Tá moleza. Se Deus é tudo isso, é só se render, não é mesmo? Mas veja o verso 3 que diz o seguinte: as águas subiram ao Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas. Parece que é uma mudança aqui no Salmo. A gente estava vindo, olhando para vários atributos de Deus, falando de quem Deus é, declarações da onipotência, da onipresença, da onisciência. Deus é maravilhoso, mas de repente há uma ideia aqui de oposição. No mundo antigo, os mares, os rios eram sempre fonte de alimento, de sustento, de provisão. Tanto que grandes impérios como Egito, Babilônia, dependiam de grandes quantidades de água. Então você tinha ali o rio Nilo, por exemplo. Dali fizeram a festa, cresceram, se multiplicaram como nação. Mas também, além de as águas serem fonte de provisão, eram fonte de temor também. Porque muitos olhavam para as águas e pensavam assim, uau, que mistério que é isso aí? Onde vai dar isso aí? Será que a terra é plana? Né? Será que tem um fim ali que a gente, cachoeira, todo mundo vai direto? E a água aqui está representando essa ideia de oposição. As águas levantam, as águas rugem, as águas levantam ondas impetuosas, e há uma ideia até de crescente oposição. Ou seja, como uma onda, ela vem crescendo, crescendo, até o momento que ela cai na praia. E essas águas, alguns teólogos vão tentar achar que isso aqui tem relação com a nossa vida, ou seja, a vida é perrengue, a vida tem dificuldade, a vida tem provação. Mas note que aqui o Salmo está dizendo que essas águas, elas não se levantam contra nós, os súditos, elas se levantam contra o próprio rei. O que o Salmo está dizendo aqui não é que eu e você teremos oposição. O Salmo está dizendo que ainda há quem se oponha a esse Deus e ao reinado dele. Ainda quem olhe para a majestade, ainda quem olhe para o poder, ainda quem olhe para a estabilidade de Deus, a sua imutabilidade, a sua eternidade, e fale assim, eu não quero isso, eu sou contra. E isso não está presente só aqui no Salmo. Se a gente fosse olhar o Salmo de número 2, a gente percebe isso. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Há quem desafie o governo de Deus? Sim. Há quem se una contra Deus? Sim. Há quem queira derrotar, destronar o próprio Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso? Sim. E o golpe está aí, cai quem quer. Mas há quem olhe para tudo isso e pense assim, não pode ser, não acredito, me prove, me mostre. Existem pessoas que lutam contra o governo de Deus, existem poderosos que colocam Deus à prova. O próprio Satanás é o opositor, o adversário. O diabo é aquele que tenta de alguma forma frustrar os planos de Deus. E assim é na nossa vida, desde Gênesis. Quando Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, e Deus declarou propósitos lindos para a vida deles, eles tentaram destronar o próprio Deus. Eles tentaram tirar esse Deus Criador, Todo-Poderoso, do seu devido lugar. Eles pensaram assim, que tal se a gente for como Deus, conhecedores do bem e do mal? E sabe que a maior dificuldade do ser humano não é lidar com as outras autoridades, não é se submeter a outras pessoas. A maior dificuldade do ser humano é se submeter a Deus. A maior dificuldade do coração humano é olhar para Deus e dizer, o Senhor é Deus sobre a minha vida, faça o que o Senhor quer. O nosso coração não quer se submeter muitas vezes a quem Deus é. Existe uma egolatria, existe em nós um desejo de que eu controlo o meu destino, eu defino as minhas prioridades, eu tomo as decisões da minha vida, eu vou, eu faço, eu resolvo, porque eu estou no centro. Mas Deus vitorioso, existe um Deus triunfante, e o texto aqui continua dizendo o seguinte, ok, as águas vão se levantar,
mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. É esse Deus que diante da oposição não se amedronta, não se cala, não se intimida, mas Ele está dizendo: eu sou mais que poderoso. Pode se levantar chuva, tempestade, vento, trovão, eu sou o Criador de todas as coisas. Quando Jesus se levanta e diz: aquieta-te mar, o mar se aquieta. E se Ele pode fazer isso sobre o mar que Ele criou, Ele pode fazer isso sobre qualquer coisa. Deus é vitorioso. Talvez você hoje, nessa noite, está experimentando um sabor de derrota na sua vida. Talvez nessa noite você está olhando e pensando assim: puxa, esse Deus incrível, maravilhoso, está deixando com que coisas difíceis aconteçam comigo. Situações complicadas, momentos de crise, momentos de choro. Cadê esse Deus? Quando eu mais preciso, onde está esse Deus? Mas a vitória é certa. Mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso é o Senhor. Porque no fim do dia Ele reina triunfante. No fim do dia Ele reina com triunfo. Os teus preceitos soberanos não podem ser alterados. O teu reino, o Senhor, é santo para todos sempre. Jesus vai dizer que nem a menor letra, nem o menor traço deixarão de se cumprir. O que isso significa? Que a palavra de Deus significa que os preceitos, os mandamentos, os testemunhos do Senhor, quem Deus é e o que Ele diz, é muito mais importante do que a sua impressão e a minha impressão de Deus. Na nossa perspectiva, existem coisas talvez que estão desalinhadas, coisas que não estão bem arrumadas, coisas que estão gerando dificuldades, pressões, mas de acordo com a perspectiva de Deus, Ele está reinando e Ele triunfará. E essa é a nossa alegria, poder olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus, seja feita a sua vontade, triunfa, porque a palavra do Senhor permanece para sempre, porque os seus decretos, os seus mandamentos não podem ser alterados. Diz o Salmo no final: teu reino, Senhor, é para todo sempre, de agora até a eternidade. E pensando em tudo isso, e olhando para todas as características, eu não posso deixar de olhar para o Antigo Testamento e tentar estabelecer uma ponte com o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala desse Senhor, desse Yahweh, desse Deus que é soberano, que é poderoso. Mas no Novo Testamento a gente vê também uma nova revelação, um verbo que se fez carne, alguém que veio entre nós e habitou entre nós. O Senhor Jesus, quando começou seu ministério, disse assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E Jesus veio inaugurar e estabelecer um novo momento na história da humanidade, onde esse reino supremo, esse reino grandioso, majestoso, que está nas alturas e que é vitorioso, ele também se faz acessível, ele também se faz real, ele também se permite ser tocado, também se permite ser contemplado face a face. Esse Deus majestoso, glorioso, poderoso, imutável, que está fora do tempo, se coloca no tempo, na história, para reinar sobre a minha vida e a sua vida. Se a gente fosse estabelecer então uma comparação, o rei majestoso se despiu de sua glória e usou vestes simples de um carpinteiro. O rei poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, ele se fez pobre, manso, e se humilhou ao ponto de se tornar um bebê, um recém-nascido, um indefeso. O rei imutável se sujeitou às mudanças do nosso tempo. O rei eterno, aquele que estava estabelecido desde antes da criação do mundo, se colocou à disposição do tempo, das estações. Ele se humilhou. O rei vitorioso se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o nosso rei.
Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, porque ele é um rei triunfante. No terceiro dia ele ressuscitou, ele triunfou, ele está assentado à direita de Deus Pai. Então nós podemos hoje, assim como aqueles homens, olhando para Jesus, triunfando e ressuscitando e indo para a glória, reconhecer da mesma forma que ele foi, ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. É isso que eu quero ver acontecer em 2025. Além de tudo que pode acontecer, de tudo que Deus pode fazer, a minha expectativa e a minha espera é que o meu Redentor venha me buscar, que o meu Redentor venha ao meu encontro, porque eu sei que Ele vive e por minha causa Ele se levantará. Esse é o nosso Deus, e é isso que nós precisamos alinhar essa perspectiva. Os meus pés podem estar na areia movediça, mas a minha fé está na rocha. Eu não serei abalado. Para terminar, eu gostaria de fazer uma leitura. Tem tudo a ver com aquilo que a gente conversou. Então estabeleço algumas oportunidades para você nessa noite. Apocalipse no capítulo 5 diz assim: eu vi um livro em forma de rolo na mão direita daquele que está sentado no trono. Lembra, ele é triunfante. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Eu vi também um anjo poderoso chamando em voz alta, como um trovão: há alguém que possa abrir o livro, que possa romper os selos? Não havia ninguém. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém no mundo inferior que pudesse abrir o livro e ler o que estava escrito. Eu chorei muito, porque ninguém era capaz de abrir o livro para lê-lo. Mas um dos anciões disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu, triunfou. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Eles cantaram uma nova canção: tu és digno, toma o livro, abre os selos. Foste morto, com teu sangue compraste homens e mulheres, compraste de volta toda a terra, compraste-os de volta para Deus, fizeste deles um reino, sacerdotes para o nosso Deus, reis, sacerdotes para governar a terra. Essa é a boa notícia, de que ainda que hajam dificuldades, desesperanças, tentações, provações, ainda que haja um caminho amargo a ser percorrido, existe uma boa notícia, de que esse Deus nos amou de tal maneira que Ele se entregou. E nessa noite, o convite que eu quero estabelecer para você é esse: você nessa noite pode ser uma nova criatura. Você pode estabelecer um novo momento na sua vida com Deus. Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez você chegou aqui, de fato, sem expectativa nenhuma. Mas nessa noite você não precisa sair daqui sem expectativa e esperança. Você pode sair daqui renovado, estabelecendo um compromisso hoje que vai ditar todo o ritmo da sua vida nos próximos 51 domingos que teremos pela frente. Se você entregar a sua vida a Jesus e reconhecer, Ele é digno de desatar os selos, Ele é digno de abrir o livro da história e comprar gente de toda tribo, língua, nação, para ter um reino de reis e sacerdotes. E nós estamos aqui nesse momento com o coração aberto, dizendo: Jesus, reina sobre a nossa vida. Por isso eu quero convidar você, se coloque em pé. Nós vamos fazer uma oração. E se há alguém aqui que quer tomar essa decisão, dizendo: esse rei poderoso, majestoso, glorioso, esse rei eterno, imutável, ele também deve reinar sobre o meu coração, você pode sinalizar com a sua mão, você pode levantá-la nesse momento. Eu quero orar por você. Você tem hoje a oportunidade de estabelecer um novo momento na sua vida. Se há alguém aqui, eu quero orar com você nesse momento. Deus, o Senhor conhece esse auditório. Deus, o Senhor conhece quem está na transmissão. Há pessoas talvez ali com mãos estendidas também. Pai, o Senhor sabe aonde essa mensagem vai chegar. Ela também está para além do tempo, Deus. Talvez ali no YouTube, pessoas em outro momento, em outra oportunidade, vão acessar esse conteúdo. E nós queremos dar a oportunidade para que, para além do aqui, do agora,
Deus, realinha corações, realinha perspectivas, traz de volta os filhos que saíram de casa, mas que hoje decidem retornar, Deus. Reina com poder sobre vidas e corações, reina com majestade, reina, Deus, com estabilidade. Provê, Deus, segurança para aqueles que se sentem inseguros. Provê, Deus, amor para aqueles que se sentem, Deus, mal amados. Provê, Deus, provisão para aqueles que se sentem talvez desamparados. Mas Jesus, por favor, reina agora sobre a vida daqueles que estão sinalizando para Ti, que precisam do Senhor, que necessitam de Ti e que precisam de um novo momento, de uma nova perspectiva, de uma nova vida contigo, Deus. Nós cremos que o Senhor nos chamou para viver e compartilhar a boa notícia do Evangelho, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, colocar a fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados, tenha vida eterna. E nós oramos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mas uma última oportunidade eu quero dar para você nessa noite. Talvez você já tenha Jesus no seu coração, Jesus é rei sobre a sua vida, mas você está sendo tentado a sentir dó de você mesmo. Você está sendo tentado a achar que é a força do seu braço, que é o seu poder, que tudo que vai acontecer em 2025 depende de você. E é bem verdade que isso acontece. A gente coloca Jesus para dentro e aí a gente começa nós mesmos tomar a decisão. Então, eu queria estabelecer também uma oportunidade. Se você, diante de tudo que você ouviu, de tudo que o Espírito trouxe ao seu coração, está entendendo que hoje Jesus te chama, diante das instabilidades da vida, a descansar, colocar o pé na areia e saber que a sua fé está na rocha e que não depende de você, não depende de você, não depende do seu braço, não depende da sua força, não depende de quem você é. Você pode descansar hoje. Jesus diz assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Talvez você está começando o ano cansado das mesmas crises, cansado dos mesmos problemas, cansado das mesmas dificuldades. Talvez o ano mudou e nada mudou, mas hoje você pode mudar a sua perspectiva, encarar os problemas de forma diferente. Se você quer fazer isso nesse momento, curva a sua cabeça, levante sua mão, eu quero orar por você. Jesus, há aqui também nesse auditório, há talvez em casa, pessoas, Deus, que reconhecem, Jesus é Rei, Jesus é Senhor, mas ainda assim, Jesus, nós somos pressionados, atribulados, perseguidos, desanimados. Ainda assim, Jesus, nós podemos passar uma noite chorando, mas nós queremos dizer: a alegria vem pela manhã, a alegria virá. Como o sol da justiça, o Senhor se levantará, porque o nosso Redentor vive e por nossa causa Ele se levanta para lutar as nossas guerras, para lutar as nossas batalhas. E Jesus, eu oro para que haja descanso sobre esse auditório. Se há alguém aqui atribulado, perseguido, se sentindo só, se há alguém aqui desanimado, pressionado, angustiado, Jesus, se tem alguém aqui achando que é a força do seu braço, que depende de você, ou achando que não consegue, que é fraco demais, incapaz demais, reina agora, Jesus, reina sobre essas vidas, reina sobre o meu coração, Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode, e que a glória seja tua, que a majestade seja tua, que o louvor, que a grandeza do teu poder se manifeste na nossa fraqueza. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.